Oi pessoal, aqui é o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da última aula. Então o que a gente aprendeu na aula passada foi o scanf, a função scanf. O que essa função faz? Ela permite que a gente leia algum dado do nosso teclado para o nosso algoritmo. Então basicamente na aula de hoje a gente vai passar mais por exercícios, vamos fazer exercícios para começar a praticar a utilização do scanf nos nossos algoritmos. Então nosso primeiro exercício é: faça o algoritmo que receba um número inteiro e apresente na tela o seu antecessor e seu sucessor. Então, se a gente lê o enunciado, a gente já percebe que quando a gente utiliza um verbo como receba ou leia, então quer dizer que a gente precisa pegar esse dado de algum lugar. Então, no nosso exercício vai ser do teclado. E também, quando a gente utilizar apresente, quer dizer que a gente precisa utilizar o printf. Então, receba, leia, scanf, apresente, mostre o printf. Então vamos lá para o nosso code blocks. Então, aqui eu vou começar um projeto novo, vou criar a estrutura que a gente sempre cria em todos os nossos algoritmos. Int main return 0 e vou salvar aqui com número.c. Então já mudou de cor, já está a nossa estrutura do C. Então, como o enunciado não pede que seja um número float, um número inteiro, vamos fazer um número inteiro para mostrar o sucessor e antecessor. Então, vou botar um int número. Além do número, a gente precisa de uma variável para armazenar o sucessor e uma variável para armazenar o antecessor. Então, vou botar su e antecessor. Então, o su vai representar o sucessor e o antecessor. Então vamos lá. Vou colocar aqui um printf. Digite um número inteiro. Scanf. Qual que é a máscara? D ou I, para que a gente consiga ler um número inteiro. O E comercial, lembra que a gente sempre, no scanf, a gente tem que passar dois parâmetros para essa função. Essa função ela já está dentro, já foi programada dentro da biblioteca stdio. Então quando a gente dá um include, isso permite que a gente utilize tanto o scanf quanto o printf. Então o primeiro parâmetro, antes da vírgula aqui, eu tenho que botar qual que é a máscara. O que é isso? Que tipo de dado eu vou ler do teclado? Então se eu colocar o D ou o I é um inteiro, se eu colocar um F é um float, se eu colocar um C é um char. Após a vírgula, eu tenho que colocar qual a variável que vai ser armazenado essa informação. Então, por exemplo, a variável número, que é uma variável do tipo inteiro, e eu preciso passar o E comercial, que é o endereço dela. Então, imagine que uma memória ela possui um monte de espaços, um monte de gavetinhas. Então, cada gaveta ela tem um endereço. É legal fazer uma analogia com uma biblioteca. Imagine que uma biblioteca ela possui vários livros, mas cada livro tem um endereço. Então, se eu quiser buscar um livro de algoritmos e pesquisar, ele vai dar lá 5B, 7C. Então, eu sei que na coluna, na fileira 5, na segunda, que é o B, então ele tem uma lógica. Então, por isso que a gente precisa também passar o endereço aqui para ele conseguir achar a gaveta e botar o valor lá dentro. Então, sucessor, então, sucessor é o quê? Sucessor é o número mais 1. Mais 1, porque ele é o próximo. E o antecessor, número menos 1, porque ele é o anterior. Então, se eu der um printf aqui, sucessor. Aqui novamente eu boto a máscara que eu quero mostrar e vou colocar um /n, como a gente viu nas aulas passadas, para dar um enter. Então, sucessor e o antecessor. Aí tu fica se perguntando, por que aqui eu preciso um E comercial e aqui eu não preciso para mostrar? Porque aqui eu preciso gravar um valor lá, eu preciso saber qual a gaveta certa para gravar um valor. E aqui eu só sei, eu só quero saber o dado que tem lá. Então por isso que eu não preciso do E comercial. Então eu vou colocar rodar. E aí ele já fica pedindo. Quando ele fica parado aqui é porque a gente tem um scanf que ele está lendo alguma coisa. Vou colocar 35. Então, o sucessor 36 e o antecessor 34. Vou colocar rodar de novo. 89. Sucessor 90 e antecessor 88. Certinho? Vamos para o próximo. Então, o próximo.
O próximo é: converta o valor de temperatura fornecido em graus Fahrenheit para Celsius, usando a seguinte equação. Então a gente tem uma equação aqui, e aqui embaixo está escrito: o algoritmo deve ler a temperatura em Fahrenheit. Então a gente utiliza essa operação para descobrir qual que é os graus em Celsius. Então, de novo para o Code Blocks. Vou fazer um arquivo novo, porque cada exercício é um algoritmo diferente. Então, int main, novamente aquela estrutura. E return 0. Então, conversão, vou colocar. Então, uma temperatura ela pode ser um float, porque ela pode ter uma temperatura, se a gente chegar a uma estação meteorológica e medir certinho, a gente pode chegar a 25.4, 35.9. Então, por isso que tem que ser float, Fahrenheit e Celsius. E aí ele pede que eu leia a temperatura em Fahrenheit. Digite a temperatura em Fahrenheit. Scanf, novamente, aqui vai qual que é a máscara. Então antes a gente utilizou o D porque a gente ia ler um número inteiro. Aqui a gente utiliza o F porque a gente vai ler um número float. E comercial e F. E aí ele pede que a gente faça aquela fórmula. Então o C vai receber F menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então essa aqui é a fórmula. Essa aqui é essa fórmula aqui. Porém, no C, quando a gente escreve essa fórmula no nosso dia a dia, que a gente está fazendo as operações matemáticas na mão, aqui a gente sabe que quando a gente terminar essa operação, a gente vai fazer o vezes 5. Então já tá implícito para nós. Porém, no C ele não sabe isso. A gente precisa falar que é um vezes. Então, 1 vezes 5 e o resultado que está aqui. Então ele sabe que quando ele terminar aqui, ele tem que fazer vezes isso aqui e depois o dividir. E aí a gente dá um printf. Temperatura em Celsius. Aqui a gente mostra o F, porque ele vai ser um float, e o C. Então, vamos botar a rodar. Qual que é a temperatura em Fahrenheit? 293.33. Então a gente pode colocar 128, 53.33. Então vale lembrar que aqui tem uma coisa bem importante. Quando a gente utiliza o nosso dia a dia, a gente não precisa um vezes aqui no meio. Mas quando a gente vai utilizar numa linguagem de programação, a gente precisa falar todas as operações que a linguagem deve fazer. Certinho? Então, vamos para o próximo exercício. Então, desenvolva um algoritmo que leia a nota de 2 provas e um trabalho e faça a média final. As provas possuem peso 7 e o trabalho possui peso 3 na média final. Então aqui a gente vai precisar ler as notas dos 2 trabalhos e das provas, fazer essas médias ponderadas e ao final apresentar uma mensagem informando a média do aluno. Então lá para o Code Blocks, vou criar um arquivo novo, fazer a estrutura que a gente utiliza. Int main e return 0. Salvar como notas.c e vamos lá. Então eu vou fazer, primeiro eu vou declarar prova 1, prova 2 e trabalho. Agora eu preciso fazer a leitura dessas informações. Então percebam que nesse exercício o verbo já está sendo usado leia. Então leia quer dizer que a gente precisa digitar no teclado. Eu preciso solicitar fazer essa leitura do teclado. Então vou dar um printf. Nota prova 1. Scanf. Então, lembrando que o primeiro parâmetro é sempre o que eu quero, o tipo de informação que eu vou ler depois. E comercial prova 1. Printf. Nota prova 2. Scanf vai ser bem parecido com o de cima. O %f, porque eu vou ler um float. E comercial prova 2 agora. E o trabalho. Nota trabalho.
scanf, %f, e comercial, trabalho. Então agora a gente vai precisar de uma variável para armazenar a média final. Média final. Também eu vou declarar mais duas variáveis, uma para a média da prova e uma para a nota final do trabalho, para simplificar mais. Então a gente vai fazer primeiro as duas médias da prova, média ponderada da prova e dos trabalhos, depois eu junto. Então média provas e média trabalho. Então média prova primeiro. Média prova. Primeira coisa, a gente precisa fazer a média entre a prova 1 e a prova 2. Então vai ser prova 1 mais prova 2 dividido por 2. Então aqui a gente já vai ter a média. Porém, o enunciado pede que essa nota aqui vale 0,7 na média final. Então a gente precisa fazer a ponderação para 0,7. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer utilizando a regra de 3. Então onde média de provas é 100%, então x, eu quero descobrir quanto é 70%. Esse é um jeito simples de fazer. Outro jeito, por exemplo, se eu fizer, imaginem que o 1 ele é 100%, então sempre 100%. Quando eu quero descobrir quanto aquele valor, quanto é, por exemplo, 70% daquele valor, 60% daquele valor, eu posso colocar 0,7, por exemplo, será 70%. Então se eu pegar um número e fazer vezes 0,7, ele vai me dar 70% daquele valor. Se eu pegar um número e fazer vezes 0,3, vai me dar 30% daquele valor. Então eu posso pegar essa informação aqui e fazer vezes 0,7. Lembrando que no C a gente utiliza ponto, mesmo que no nosso dia a dia, nas operações matemáticas, a gente utiliza vírgula, no C a gente precisa utilizar o ponto. Média trabalho, então eu vou pegar o trabalho, nota trabalho, e fazer vezes 0,3. 0,3. Agora eu já vou ter as duas notas. O que eu preciso fazer? Média final vai receber média de provas mais média de trabalho. Então aqui eu faço a ponderação, então se a gente somar os dois aqui, ele vai dar 100%, vai dar 1, que é o que eu tenho aqui em cima, né? Então, printf, média final, vamos botar a máscara F, barra N, média final. Então vou colocar rodar. Nota da prova 1, 7,5. Nota da prova 2, 9. Nota do trabalho, 6,5. Então, 7,72 o aluno ficou com média final. Para vocês descobrirem se está certo a ponderação de vocês, seja ela para fazer qualquer operação, se fosse não nota de prova, fosse fazer outra coisa, coloquem todos os valores 10, por exemplo. 10, 10 e 10. Se o resultado der 10 é porque deu certo. Então aqui imagine, se eu tirar nas duas provas tirar 10, fazer a média vai dar 10. Fazer vezes 0,7, então se a nota final se a média das provas vale 7, vezes 0,7 vai dar 7. E do trabalho é a mesma coisa, o trabalho vezes 0,3 vai dar 3, que é a nota máxima. Certinho? Então agora vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer em casa. A gente começa a próxima aula com esse. Então é um algoritmo da fórmula do MC. Então vocês vão ter que ler o peso e ler a altura. Então você utiliza a função scanf, fazem a operação e depois apresentam essa informação na tela. Qualquer dúvida eu estou à disposição, esse é o meu e-mail, meu GitHub, meu Twitter. Por favor, entre em contato. Até mais.